Fala aí pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando, bora para mais um vídeo aqui do canal Manda Pra Render. O que eu vou mostrar no vídeo de hoje, galera? Boa parte dos empreendimentos que a gente ilustra, eles possuem uma área de lazer que ela fica ali no terceiro sobressolo, ou seja, a gente tem o nível da rua, né, o acesso do empreendimento, aí vai ter ali um, dois, às vezes três pavimentos que são garagens, né, e vai ter a área de lazer que ela vai ficar nesse terceiro sobressolo. Como que a gente faz então para resolver a vista, né, o background dessas imagens quando a gente está falando aí de um terceiro pavimento, né? Se a gente estiver falando aí de um rooftop ou de um apartamento, né, o terraço de um apartamento, é fácil, né, a gente conseguir aí fotos que fiquem boas, que a gente consiga mostrar ali a cidade, o céu. Agora, quando a gente está falando ali do terceiro pavimento é que complica. Eu vejo muitas imagens em sites de construtoras, de outros estúdios, enfim, que a solução adotada é sempre a mesma, né? Coloca ali uma fileira bem densa de árvore e o céu no fundo. Só que o que acontece? Fica muito irreal, né? Se a gente está falando ali de uma cidade, a gente provavelmente vai ver prédios, vai ver ali copas de árvore também, mas vamos ver prédios, vamos ver ali telhado de casas, e é isso que eu vou mostrar para vocês, como é a melhor forma de resolver isso direto no 3D, né? Não sendo utilizando uma foto. Legal? Então, curtir essa ideia de vídeo, já peço aí aquela força para o canal, se inscreve aí se ainda não for inscrito, deixa o like já nesse vídeo também e compartilha aí com quem possa interessar. Beleza? Bora lá, já vou compartilhar minha tela com vocês. Eu estou aqui então com um ambiente de uma área de lazer, de empreendimento que a gente já finalizou aqui no estúdio e eu vou mostrar para vocês exatamente como é essa situação. Ó, esses dois espaços em branco eram a posição das torres, né? Mas eu já deletei elas aqui. E aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, era o acesso do empreendimento. Então a gente teria aqui o nível da rua, que se você olhar aqui seria o nível 0, né? Certo? Então a gente tem aqui nesse caso dois sobressolos que são de garagens. Então esses dois andares aqui, ó, são de garagem. E a gente teria aqui no terceiro sobressolo a nossa área de lazer, certo? E ela era dividida aqui nesse espaço da frente e nesse espaço aqui ao fundo, que aqui era inclusive a piscina que eu já deletei aqui também. Enfim, a questão é o seguinte, eu posicionei aqui uma câmera e olha só, o que a gente enxerga ali, ó? A gente enxerga praticamente toda a cidade, né? Então, a gente tem que resolver isso da melhor forma, né? A gente não pode simplesmente colocar aqui uma fileira de árvore ou colocar direto um céu, até porque a nossa linha do horizonte, se eu pegar aqui na câmera, ó, e ativar, vocês vão ver que ela está aqui, ó, ela está praticamente aqui na parte de cima do nosso guarda-corpo. Então, no mínimo da linha do horizonte para baixo, a gente precisaria enxergar solo, vamos dizer assim, né? Terra. Então, a gente tem que realmente resolver isso aqui e não dá para colocar só uma fileira de árvore e o céu. Eu vou fazer outra coisa aqui, ó, para facilitar também, ó, eu vou ativar o HDR que eu estou usando para ele aparecer aqui na nossa viewport, certo? Então, olha só, a linha do horizonte ali bateu, né? E repara que nesse caso aqui, que é um descampado, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo uma grande área livre e lá ao fundo uma linha de árvores e algumas casas, certo? Agora, se a gente está falando aqui da cidade, isso aqui tudo ia ter que estar lotado, né? De casas, prédios, copas de árvore, e a gente tem que resolver isso da melhor forma, certo? Como eu falei, né? Quando a gente está ilustrando uma imagem lá do rooftop ou do andar mais alto, é mais fácil a gente encontrar fotos tiradas nessa altura que dê para a gente encaixar e resolver sem muito problema. Agora, nesse andar aqui, né, nesse pavimento, já complica bastante. Eu vou mostrar aqui umas fotos que a gente recebeu do nosso cliente, que em alguns projetos eles enviam essas fotos, né, para a gente inserir, fotos tiradas de drone. Então facilita muito a nossa vida, né? Mas vocês vão entender o que eu estou querendo explicar, porque a gente tem aqui alguns empreendimentos que foram tirados as fotos de acordo com as alturas. Então, ó, deixa eu só localizar aqui um mais recente. Ok. Então vamos pegar aqui, ó, do 14º andar, por exemplo. Olha só, essas fotos todas aqui, ó, foram tiradas do 14º andar. Então, ó, a gente já consegue pegar aqui umas partes das vistas, né, muito boas, né, livre aqui, sem prédios, com bastante copa de árvore. Mesmo se a gente vier para cá, que já está mais adensado, com mais prédios, ainda assim daria para a gente usar essa imagem aqui de fundo ali, né, não ficaria algo muito pesado.
Então, isso aqui a gente está falando, ó, 14º andar. Agora, o que acontece quando a gente vai lá para o 4º andar? Olha só, aqui a gente está falando do 4º andar, galera. Olha isso. Aqui a gente tem um shopping, eu não sei muito bem o que é isso aqui, mas olha só, a gente tem aqui uma empena de um prédio, então fica muito complicado a gente tentar resolver ali com foto, né? Esse trecho aqui, eu diria que é o único trecho que daria para a gente aproveitar, que daria realmente para a gente usar, né? Que não tem nenhuma torre, nada tampando muito aqui a nossa vista. Mas a questão é, nesse caso aqui o cliente nos enviou essas fotos e mesmo assim, são fotos tiradas durante o dia, certo? E se ele quiser a vista real lá, muitas vezes vai pegar uma parte aqui que nem é interessante mostrar. A questão é que então, boa parte das vezes a gente vai precisar resolver isso aqui direto no 3D, certo? Porque com foto, como vocês puderam ver ali, não vai funcionar. E qual que é a melhor forma então da gente fazer isso, galera? Como eu disse, não é fazendo uma fileira de copa de árvore e colocando o céu depois no Photoshop, né? Isso aí seria a forma mais fácil, mas também a menos correta, né? Ficaria realmente algo muito fake, muito artificial. A solução é simples, a gente precisa fazer uma composição e essa composição vai ter as copas de árvore, mas ela também vai ter algumas torres, vai ter ali alguns telhados, certo? Deixa eu abrir aqui novamente uma foto do 4º andar, olha só. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem copas de árvore, a gente tem telhados de casa e a gente tem algumas torres. Só que quando a gente faz isso no 3D, a gente vai ter a liberdade de criar ali a melhor composição para não ficar algo muito agressivo, né? Como estão essas torres aqui logo no primeiro plano. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no 3D. Olha só, eu já deixei separado aqui, ó, todas essas torres. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto, ó. São torres, galera, que a gente já deixou, já preparou aqui no estúdio ao longo dos anos, né? Justamente para essa função, para fazer composição de background, certo? E o que eu posso já falar delas, né? Primeira questão, sempre são extremamente low poly, tá? Então, se você olhar essa aqui, por exemplo, são torres mapeadas, né? Ela não tem, são praticamente box com textura, certo? Então, elas são sempre low poly, galera. Elas não podem ser high poly porque elas fazem parte da composição da cena, certo? E eu vou fazer até outro vídeo mostrando como que eu criei essas torres aqui, ó, porque se vocês reparar, elas estão com variações nas janelas para ficar algumas delas acesas, certo? Olha só. Então, algumas delas estão acesas e outras apagadas. Por quê? Porque a cena que eu estou fazendo aqui, ela já é um fim de tarde, ela é uma cena noturna, então seria interessante a gente ter essas torres já com as janelas acesas. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui rapidamente também, eu tenho na nossa biblioteca, a gente criou e eu recomendo vocês criarem também, deixar preparado, né, essas torres justamente para essas situações onde você vai precisar compor cena. Então, ó, deixa eu localizar aqui, eu vou mostrar para vocês algumas torres que a gente fez. Então essas aqui todas, ó, foram lá do próprio ArchiModels, que já vieram dessa forma. A gente escolheu lá as torres mais adequadas à nossa realidade, né? São torres que têm uma arquitetura condizente com o nosso país, né? Porque muita coisa lá da biblioteca do ArchiModels são torres com arquiteturas que não existem aqui. Então não adianta a gente querer colocar elas no background nas nossas imagens. Tem que ser o mais neutro possível, né? A arquitetura mais basicona. E essas aqui são as que a gente criou ao longo dos anos aqui no estúdio. Tem a versão delas apagadas e a versão delas com as janelas acesas. Olha só. Tem mais algumas aqui. Algumas delas são com textura, né? Se você olhar isso aqui, ó, são box mapeados, que eles ficam extremamente leves e são, como eu disse, para composição. Eles vão estar lá no terceiro, quarto plano da imagem. Aqui também algumas casas, todas low poly, todas bem com a malha realmente bem simplificada, certo? E essa torre aqui que apareceu, o que ela é? Ela é justamente o projeto que eu estou mostrando para vocês, ó. A gente está falando dessa área aqui dele, ó. Então aqui tinha toda essa vegetação e tudo mais que eu deletei ali do arquivo para ficar mais leve, né? Mas olha só, ela fica aqui realmente no quarto, quinto andar mais ou menos, né? E tem toda essa vista aqui para a gente resolver, certo? Então basicamente a gente vai resolver isso de uma forma rápida, não é nada demorado, fazendo o quê?
eu vou usar aqui algumas árvores que eu também já selecionei. Essas árvores eu gosto de fazer como se fosse uma fileira logo no primeiro plano, né? Vamos dizer que aqui seja a rua, e a gente vai ter ali as árvores da rua, né? Então faz todo sentido ter aqui uma linha de copa de árvores logo nesse primeiro plano aqui da nossa imagem. Então vamos imaginar que a gente distribuiu aqui algumas árvores, vou variar aqui a altura, algumas variações de modelo também, vou colocar mais para cá mais duas, vou girar aqui para não ficar iguais, e vamos ver aqui na nossa câmera o que está acontecendo. Olha só, acho que já pode vir um pouquinho mais distante, mais ou menos algo assim, ó. Então a gente está ilustrando aqui as árvores da rua. A gente vai ter mais copa de árvore um pouquinho mais ao fundo, então eu já vou criar aqui mais uma fileira aqui, que vai ter mais ou menos essa função também. Ó, jogar mais ou menos aqui assim, vou rotacionar para não ficar igual. Já vou distribuir mais algumas aqui assim. Certo? Vamos olhar aqui na câmera mais uma vez para ver o que está acontecendo. Posicionei ele um pouquinho mais ao fundo. Ok. Só fazer uma coisa aqui com a nossa câmera para não ter problema. Eu vou desligar o clipping dela que eu acho que está ligado. Ah não, já estava desligado. Beleza. Se estiver ligado, pode ser que a gente não conseguisse ver toda a extensão aqui do nosso horizonte. Então, ó, no primeiro momento, distribuímos essas árvores dessa forma. O que a gente precisa fazer, galera? Distribuir agora as torres. Então, ó, sem segredo nenhum, vou pegar todo esse primeiro conjunto aqui, ó, já vou jogar aqui ao fundo para ver o que vai acontecer. Olha só, já está ficando com uma cara de uma composição de cidade, mas claro que ainda está muito chamativo, né? Eu não quero que chame atenção, eu quero que fique distante, eu quero que fique algo bem como composição de cena mesmo. Então, ó, joguei um pouquinho mais ao fundo, aqui eu vou dar uma leve afundadinha nelas, ó, como se elas fossem um pouquinho mais baixo. Acho que já ficou legal. Essa daqui, por exemplo, ó, posso trazer um pouquinho para o lado. Essa daqui que ficou com uma empena muito branca ali, ó, já vou girar um pouquinho, certo? Vou pegar aqui mais algumas torres e posicionar aqui novamente. Podemos até jogar mais para o fundo agora. Vamos ver o que vai acontecer. Posicionei ali. E obviamente a gente não quer que fique nada muito adensado. Então, ó, pela quantidade aqui, eu já acho que está quase lá. Vou trazer mais algumas aqui. O que a gente pode fazer também, pessoal? Ó, deixa eu só terminar de distribuir essas aqui, ó. Tá? Pode ficar por aqui. A gente pode, por exemplo, pegar essa mesma torre e duplicar. Alguns empreendimentos, eles vão ter duas torres iguais, né? Então não é errado a gente fazer isso, a gente pode resolver. O único cuidado que a gente precisa tomar, né, é para na hora de deixar as janelas acesas, não deixar da mesma forma que está aqui, exatamente igual, né? Não deixar repetido. Então, inclusive, ó, já vou até fazer uma coisa aqui que eu estou verificando. Elas estão com as janelas acesas do lado errado, então já vou girar aqui. Porque essas torres que eu preparei, eu não acendi todos os lados dela, acendi só os lados que vão ficar virados para a câmera. Então, aqui já corrigi e já está resolvido, certo? Então, ó, vou pegar essa torrezinha aqui, ó, jogar ela lá no fundo também. Não tem problema da gente repetir as torres, porque isso aqui vai estar lá na composição e ninguém vai perceber, certo? O que a gente pode fazer também, ó, alguns telhados de casa. Então, olha só como fica interessante, né? Eu vou jogar atrás das árvores, ó, não vou deixar na frente não. Jogar atrás das árvores. Por quê? Porque a gente começa a ver ali um vermelhinho, né? Alguma coisa de telhado. E ao mesmo tempo a gente começa a matar alguns espaços que ainda ficaram, né? Alguns buracos ali que a gente precisa preencher. Então, ó, uma casa ali. Vou jogar mais uma aqui, por exemplo. Vou rotacionar aqui, ó, criar mais uma. E vou trazer para cá. Então, se você olhar de perto, ó, isso aqui é textura, tá, galera? Não tem nada modelado aqui, não. Isso aqui de longe, vocês vão ver que vai ficar só ali realmente a representação do telhado. Então, ó, mais uma casa aqui. E vou pegar aqui mais algumas árvores. Pode ser essa fileira aqui mesmo, ó. Vou dar instance, vamos girar mais um pouquinho para variar. E vamos posicionar aqui mais uma vez. E agora aqui, ó, já vou só verificando aonde ficaram alguns espaços ainda por preencher, né? Ó, aqui ficou, então eu já preenchi. Vou até ligar novamente aqui o nosso HDR de fundo para ficar um pouquinho mais fácil essa visualização. Aqui já
Preencheu também. Aqui no final vou deixar mais uma arvorezinha. E acho que aqui vou deixar uma também para tampar atrás dessa árvore, que parece que ficou ainda um pouquinho vazado. Olha só, já está praticamente matada essa questão, já está praticamente tudo preenchido. Essa torre aqui, eu vou trazer um pouquinho para o lado, eu acho que ela vai ficar legal ali. Aqui talvez faltou ainda uma torre, ó. Vamos pegar essa mesma torre aqui, jogar lá no fundo. Posso dar uma rotacionada nela. Não tem problema de ficar inclinado, porque a gente pode ter ruas inclinadas ali também. Vamos duplicar também, vamos dizer que ele seja um condomínio com duas torres iguais. Eu acho que já está ok. Então, ó, basicamente, ó, a gente matou toda a linha do horizonte aqui de uma forma rápida e vai ficar muito melhor do que só realmente colocar ali umas copas de árvore e o céu, certo? Vamos ligar agora aqui o interativo para ver o que está saindo. Olha só. Aumentar um pouquinho aqui o Highlight Compress. Inicialmente eu vou até desligar o nosso céu para não confundir as imagens ali. Eu vou colocar um override só de uma corzinha para a gente ver exatamente o que está aparecendo de céu. E na prática eu vou renderizar dessa forma aqui, ó. Vou renderizar com fundo preto para colocar o céu lá no Photoshop, né? Já mostrei isso em alguns vídeos também. Vocês podem, se vocês pesquisarem um vídeo só de background, eu mostro as três formas, as três principais formas, né, de se colocar o background nas imagens, tá? Então, ó, basicamente é essa solução que eu recomendo a gente fazer numa situação como essa. Aqui algumas texturas de árvore ficaram um pouco escuras, a gente pode depois dar uma ajustada, né, nessa questão, né, no material, mas repara que ficaram aqui, ó, talvez um buraquinho ou outro, ó, basta a gente distribuir mais algumas árvores nesses trechos e a gente resolve isso rapidinho, ó. Então vamos pegar mais uma árvore aqui, por exemplo, ó. Acho que aqui tinha ficado um pequeno buraco, já tampamos ele. E aqui ficou mais um, a gente pode vir ali colocar mais uma torre, ou colocar mais uma casa. Pegar essa outra torre aqui, ó, e trazer ela lá para o fundo. Fazer ela fechar ali também, ó. Mais ou menos aqui assim. Baixar um pouquinho, usar ela aqui novamente. Então, ó, não tem problema realmente da gente repetir, né, contanto que fique algo natural, que não fique perceptível que a gente está usando ali o mesmo modelo, certo, galera? Então, é basicamente isso a solução que eu recomendo, tá? O que a gente pode fazer? Aqui a iluminação da cena ainda não está tão equilibrada, né? Seria ideal depois iluminar mais aqui essas áreas, talvez distribuir algumas luzes também para iluminar o resto da cidade ali, como se fosse luzes dos postes, né, iluminando as copas de árvore. Mas a questão do background basicamente foi solucionada, tá? E aí eu renderizo com override preto, né? Venho aqui, ó, deixo o direct override preto e faço a pós-produção, insiro um céu, escolho o melhor céu para colocar lá no Photoshop. Legal? Eu vou mostrar aqui só um exemplo de imagem que eu resolvi dessa forma para vocês verem qual foi o resultado numa situação real aqui. Deixa eu só localizar aqui. Ok. Então, olha só. Essa imagem aqui foi uma imagem que a gente desenvolveu aqui no estúdio recentemente também, que foi exatamente essa forma que a gente solucionou. Então, se a gente olhar lá de perto, ó, temos ali algumas torres, algumas copas de árvore e o céu ao fundo. Então é dessa forma que a gente não deixa esse background artificial, né? Ele não vai ficar falso, ele vai ficar um background real porque a gente está mostrando, simulando ali uma cidade. Então aqui, ó, poderia talvez colocar um pouquinho mais de árvore. O importante é deixar o mais neutro possível, né? O background não pode chamar mais atenção do que o nosso próprio render, certo? O nosso espaço. E a última questão que eu estava esquecendo de comentar, que é o seguinte: sempre importante para fazer essa pós-produção a gente gerar o canal do ZDF, certo?
Por quê? Porque é com esse canal aqui que a gente vai colocar lá na pós-produção e dar o efeito de profundidade. A gente vai criar ali a perspectiva aérea, né, que é aquela questão que quanto mais distante da câmera, mais partículas atmosféricas vão existir e vai perdendo contraste, né? As torres e tudo que a gente está vendo, elas vão ficando mais esmaecidas conforme vão ficando mais distantes. E também dá para a gente usar, fazer ali na pós-produção também, usando esse mesmo canal do ZDF, o Depth of Field, certo? O efeito de desfoque, e eu tenho vídeos aqui no canal também mostrando como fazer isso. Beleza, galera? Só pesquisar lá no canal por Depth of Field que vocês vão encontrar. Certo? Então, a dica do vídeo de hoje era essa. Eu acho que é bem legal realmente resolver dessa forma. Quem ainda não resolvia assim, faz o teste aí, depois deixa nos comentários o que achou. Legal? E espero que eu tenha contribuído aí mais uma vez com vocês. Legal, galera? Até o próximo vídeo então, deixa o like aí se você curtiu, um grande abraço e manda para render.